Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 9. É isso aí, nós estaremos lendo o capítulo 9 neste domingo. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a leitura? Tá pronto? Já pegou sua Bíblia? Beleza, então vamos acompanhar. Vamos lá. Então Jesus subiu no barco e atravessou o mar para ir a Cafarnaum, a cidade onde morava. Logo alguns homens que trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Anime-se, filho, porque os seus pecados estão perdoados. Blasfêmia! Esse homem está dizendo que é Deus, disseram a si mesmos alguns mestres da lei. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês estão com esses pensamentos ruins? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltando-se para o rapaz paralítico, disse: levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para casa. E ele levantou-se e foi para casa. Um arrepio de medo passou pela multidão quando viu isso acontecer, bem diante dos seus olhos, e louvaram a Deus por ter dado tal autoridade aos seres humanos. Quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado na coleteria. Venha tornar-se meu discípulo. Discípulo, disse-lhe Jesus. E Mateus levantou-se e o acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá como convidados. Os fariseus ficaram indignados, porque o mestre de vocês come com homens como esses, cobradores de impostos e pecadores. As pessoas que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou: vão aprender o significado deste versículo da Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. Meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores e não aqueles que se acham bons, para que voltem para Deus. Um dia os discípulos de João Batista vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não jejuam como nós fazemos e como fazem os fariseus? Os convidados do noivo devem chorar enquanto ele está com eles. Perguntou Jesus: vai chegar o tempo em que o noivo será tirado deles, e então jejuarão. E quem remendaria uma roupa velha com um pano novo?
O remendo rasgaria a roupa e tornaria um buraco ainda maior. E quem usaria vasilhas de couro velhas para guardar vinho novo? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria, e as vasilhas se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usam vasilhas de couro novas. Desta maneira, ambos se conservarão, ou vai se conservar. Enquanto ele estava dizendo isso, o chefe da sinagoga local chegou. Ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer, porém o Senhor pode fazer com que volte à vida, se somente vier e tocá-la. Jesus e os seus discípulos foram para a casa dele. No caminho, uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus voltou-se e falou com ela. Filha, disse ele, anime-se, a sua fé a curou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse: ponham todos para fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Então começaram a zombar e caçoar dele. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou e viveu novamente. A notícia a respeito desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, 2 cegos apareceram, gritando: ó filho de Davi, tenha piedade de nós. Eles foram até a casa onde ele morava e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los enxergar? Sim, Senhor, disseram eles, nós cremos. Então ele pôs a mão nos olhos deles e disse: que seja feito a vocês conforme a fé que vocês têm. E eles puderam ver. Jesus avisou os 2 energicamente para que não contasse isso a ninguém. Eles, porém, espalharam sua fama pela cidade inteira. Deixando aquele lugar, Jesus encontrou um homem que não podia falar, porque estava endemoniado. Jesus expulsou o demônio e imediatamente o homem começou a falar. Como as multidões ficaram maravilhadas, nunca se viu nada parecido em Israel, exclamavam todos. Mas os fariseus diziam: é o príncipe dos demônios, que dá poder a ele para expulsar demônios. Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino em todo lugar aonde ele ia. Curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas,
e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Capítulo 9 nós acabamos de ler, para a honra e glória do nome do nosso glorioso Deus. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.